De jeito nenhum ela toca nesta máquina. A voz ecoou pelo campo de treinamento. Todos os olhos estavam voltados para a jovem soldada, o cabelo amarrado para trás, o uniforme manchado de graxa, seu braço esquerdo revelando uma temível tatuagem de águia perfurando as nuvens. Ela ficou ali imóvel, os olhos fixos no helicóptero Apache, como se cada fibra de seu ser pertencesse àquele cockpit. 10 minutos depois, um coronel se aproximou dela, estudou sua tatuagem e colocou as chaves da máquina diretamente em suas mãos trêmulas. Quem é ela? O que a fez mudar tudo? O nome dela é Avery Lang, 29 anos, cresceu em uma família de militares por gerações em Utah. Seu pai morreu no Iraque quando ela tinha 10 anos. Sua infância inteira ecoou com o barulho dos rádios militares, de uniformes antigos pendurados nos armários e de fotos do pai penduradas em todas as paredes. Ela não queria apenas seguir os passos dele. Ela queria voar, como ele havia voado. Seu objetivo era claro como cristal: tornar-se uma piloto de Apache, o lendário helicóptero de combate que dominava os céus. Mas o caminho à sua frente era como escalar uma montanha de vidro quebrado. Quando ela entrou na academia de voo, era a única mulher em sua turma. Todos a chamavam de Barbie voadora ou a boneca que quer bancar o Rambo. Ela permaneceu em silêncio, nunca reclamou, nunca chorou, apenas treinou 2 vezes mais duro que todos os outros. Uma vez, um colega de classe colocou barro no manche do simulador dela. Ela não relatou, apenas limpou silenciosamente e começou do zero. Em um teste de simulação de emergência, ela foi a única que conseguiu lidar com a falha completa do sistema. O instrutor mal olhou para cima. Apenas sorte é tudo. As palavras a atingiram como água gelada, mas o rosto de Avery permaneceu impassível. Por dentro, a voz de seu pai sussurrava a lição que ele a ensinou desde a infância. A verdadeira força não é o que você diz, meu amor. É o que você faz quando ninguém está olhando. Sozinha no campo de treinamento naquela noite, sob estrelas que pareciam zombar de seus sonhos, ela tomou uma decisão que a marcaria para sempre. Ela foi a um pequeno estúdio de tatuagem fora da base e tatuou uma águia perfurando nuvens de tempestade em seu braço esquerdo. O mesmo símbolo que a unidade de seu pai usava com orgulho. A agulha não a machucou em comparação com a dor de ser invisível. O dia da formatura chegou como uma manhã cinzenta. Apenas a mãe dela veio. Nenhuma felicitação dos colegas de classe, nenhum jantar de comemoração, nenhum discurso de reconhecimento. Avery saiu do salão de cerimônias, colocou seus óculos de aviador, enfiou seu boné de aviador debaixo do braço e sorriu para si mesma. Não porque estava feliz, mas porque havia sobrevivido à primeira batalha. Aquela tatuagem de águia não era mais apenas tinta na pele. Era uma promessa gravada em sua alma. Um lembrete de que as águias não pedem permissão para subir. Elas apenas abrem suas asas e reivindicam o céu. A mãe dela a abraçou com força no estacionamento. Seu pai estaria tão orgulhoso, meu amor. Avery assentiu, mas seus olhos já estavam olhando para o horizonte. Ela sabia que o verdadeiro teste ainda nem havia começado. A escola de voo era apenas o começo. Agora vinha a parte em que ela tinha que provar que pertencia ao cockpit do helicóptero mais temido do exército. O Apache não era apenas uma máquina. Era uma arma de guerra de 30 milhões de dólares que exigia respeito, precisão e nervos de aço. A maioria dos pilotos passava anos para conquistar o direito de sequer tocá-lo. Avery tinha a intenção de conquistar esse direito, não importa quantas pessoas tentassem impedi-la. Naquela noite, ela arrumou sua única mala de viagem, dobrou seu uniforme de desfile com precisão militar e passou o dedo mais uma vez sobre a tatuagem de águia. No dia seguinte, ela se apresentaria em Fort Hunter Lyot, a instalação de treinamento de elite para Apache, onde lendas nasciam e sonhos eram destruídos. Ela não tinha ideia de que sua batalha mais difícil não seria contra forças inimigas ou falhas mecânicas. Seria contra os homens que se recusavam a vê-la como qualquer coisa além de uma mulher brincando de soldado. Mas as águias não se quebram tão facilmente. E Avery Lang estava prestes a provar que algumas lutas valem tudo. Avery chegou a Fort Hunter Lyot sob um sol escaldante do deserto que tentava derreter sua determinação. Era a instalação de treinamento de elite para Apache, onde os melhores pilotos do mundo vinham para dominar o helicóptero mais mortal já construído. Mas desde o primeiro dia, eles a trataram como se ela fosse invisível. Nenhuma tarefa de treinamento de voo,
Nenhum tempo no cockpit, nenhuma chance de provar a si mesma. Eles lhe entregaram uma chave inglesa e apontaram para o hangar de manutenção, como se ela fosse apenas mais uma mecânica. O tenente Jackson, o supervisor de treinamento, foi muito claro desde a primeira manhã. Você pode ser um gênio no papel, Lang, mas pessoas como você não têm lugar no cockpit. Helicópteros Apache não são feitos para princesas pequenas e frágeis. Não desperdice meu tempo ou o tempo de soldados de verdade. Suas palavras a atingiram profundamente, mas o rosto de Avery permaneceu impassível. Ela apenas assentiu e foi para o hangar de manutenção, suas botas ecoando no concreto, que parecia tão frio quanto sua recepção. A primeira semana se foi. Depois a segunda, ela passava os dias limpando painéis de aeronaves, verificando sistemas elétricos e preenchendo logs de manutenção enquanto assistia a outros pilotos, todos homens, levarem a máquina de seus sonhos para o céu. Durante as pausas para o almoço, ela se sentava sozinha enquanto grupos de soldados homens faziam suas piadas alto o suficiente para que ela ouvisse. Helicópteros Apache não são para pessoas que se preocupam em quebrar as unhas. Sim, o que acontece se ela estiver voando e tiver que se maquiar? O riso era como facas, mas Avery mastigou seu sanduíche seco, engolindo cada insulto com sua comida. À noite, ela se esgueirava para dentro de cockpits de aeronaves vazias, memorizando cada interruptor, cada medidor, cada sistema de controle, como uma criança aprendendo o alfabeto. A voz de seu pai ecoava na escuridão. A verdadeira força é mostrada quando tudo está contra você, meu amor. Uma tarde, um exercício de emergência começou sem aviso. Eles precisavam de 4 pilotos voluntários para uma simulação crítica de evacuação médica. Vidas estariam em jogo. As mãos de Avery se levantaram. O riso de Jackson era frio como o inverno. Você não está qualificada. Outro piloto zombou. Pare de brincar. Vá polir janelas. No entanto, enquanto a equipe se preparava para decolar, o desastre aconteceu. O helicóptero principal não ligou. Falha do motor, falha total de energia. A simulação desmoronou. Avery era a mais próxima da aeronave. Sem esperar por permissão, ela mergulhou sob o painel do cockpit. Suas mãos se moviam em um borrão, verificando conexões, testando circuitos, seguindo o caminho elétrico que ela havia memorizado em inúmeras noites solitárias. 15 segundos depois, ela encontrou uma conexão solta do injetor de combustível escondida atrás do acoplamento de energia principal. Reinicie a sequência de partida de emergência, ela gritou. Jackson se virou e olhou para ela como se ela tivesse acabado de falar uma língua estrangeira. Eu consertei o que todos ignoraram, respondeu Avery, levantando-se e limpando a sujeira de seu uniforme. O injetor de combustível estava desconectado. Verificação de manutenção básica. Algo que aprendi em todas as horas que você me fez limpar janelas. O motor rugiu para a vida. O rosto de Jackson ficou pálido. Os outros pilotos ficaram parados, congelados, assistindo a mulher que eles haviam descartado resolver um problema que havia deixado toda a equipe perplexa. Mas em vez de gratidão, a expressão de Jackson ficou mais dura com algo mais feio do que ignorância. Pura ressentimento. Golpe de sorte, ele murmurou alto o suficiente para que todos ouvissem. Não fique convencida. Naquela noite, Avery sentou-se sozinha no quartel, olhando para sua tatuagem de águia sob as luzes de neon. Cada picada de agulha do tatuador parecia suave em comparação com a humilhação diária de ser tratada como se ela não tivesse lugar. Ela passou o dedo sobre as asas da águia, lembrando-se do dia em que a fez. O artista perguntou por que ela escolheu uma águia perfurando nuvens de tempestade. Porque as águias não pedem permissão para voar, ela havia respondido. Elas apenas abrem suas asas e pegam o que é delas. Agora, cercada pelo ronco dos soldados adormecidos que nunca a aceitaram. Avery fez uma promessa silenciosa a esta águia. Ela não apenas provaria que podia voar, ela provaria que nasceu para isso. A manhã seguinte trouxe notícias que mudaram tudo. Uma equipe de inspeção especial chegou, liderada pelo coronel Richard Hayes, um lendário piloto de Apache que havia servido em 3 zonas de combate. Avery ainda não sabia, mas o coronel Hayes havia voado missões no Iraque com o pai dela. Ele estava lá no dia em que o sargento Morlang morreu, salvando sua unidade de uma emboscada. Ele também foi quem recomendou o pai dela para a medalha de honra,
que chegou 2 anos tarde demais. Quando os veículos da equipe de inspeção passaram pelos portões da base, Avery estava exatamente onde ela esteve todos os dias por semanas, ajoelhada ao lado de um helicóptero Apache, limpando o óleo de seu trem de pouso, suas mãos pretas de graxa e seu uniforme encharcado de suor. Ela não tinha ideia de que em 10 minutos tudo mudaria. Nenhuma ideia de que a tatuagem de águia em seu braço, o mesmo símbolo que seu pai usou ao morrer, estava prestes a abrir uma porta que havia sido fechada na cara dela desde o dia em que ela chegou. O coronel Hayes saiu de seu veículo e ajustou seus óculos de sol contra o sol do deserto. Seus olhos vasculharam o campo de treinamento, observando o caos organizado de precisão militar. Então ele a viu, uma jovem soldada, o cabelo amarrado para trás, o uniforme manchado de trabalho honesto, ajoelhada ao lado de sua antiga aeronave, como se estivesse rezando. Algo sobre a postura dela lhe era familiar. Algo na maneira como ela tocava o helicóptero com a reverência de alguém que entendia o que ele significava. Ele começou a caminhar em direção a ela, sem saber que estava prestes a descobrir a filha do homem mais corajoso que ele já havia conhecido. O coronel Richard Hayes caminhou pelo asfalto escaldante de Fort Hunter Lyot, suas botas de combate desgastadas marcando cada passo com precisão militar. Voar helicópteros, Apache por 25 anos nos lugares mais perigosos do mundo, havia esculpido rugas ao redor de seus olhos e aço em sua espinha. Ele tinha visto tudo que a guerra podia atirar em um soldado, mas nada o havia preparado para o que ele estava prestes a descobrir. Enquanto se aproximava da área de manutenção, com sua equipe de inspeção a reboque, o coronel Hayes notou uma figura ajoelhada ao lado do Apache 47 Delta, o mesmo modelo de aeronave que ele havia voado sobre Bagdá 15 anos antes. A soldada estava completamente absorta em seu trabalho, limpando o óleo do trem de pouso com o tipo de reverência que a maioria das pessoas reserva para cerimônias religiosas. Seu uniforme estava encharcado de suor e manchado de trabalho honesto. Então ela mudou de posição e o coronel Hayes a viu. Seu braço esquerdo, visível sob a manga arregaçada, carregava uma tatuagem de uma águia perfurando nuvens de tempestade. Não qualquer águia, era o símbolo exato do 82º Regimento de Aviação, o mesmo emblema de unidade que ele havia usado no Iraque, o mesmo emblema usado pelo sargento-mor Michael Lang. O coronel Hayes parou de andar tão abruptamente que seu ajudante quase esbarrou nele. "Senhor, está tudo bem?" Hayes não respondeu. Sua mente correu 15 anos para trás, para uma base de operações avançada empoeirada nos arredores de Kandahar, para um piloto chamado Mike Lang que morreu para salvar a unidade inteira de Hayes de uma emboscada talibã, para uma promessa que Hayes havia feito em um funeral militar, com a presença de uma viúva e sua filha de 10 anos. "Eu vou cuidar da sua família, Mike, sempre." Ele a havia perdido de vista depois do funeral. Famílias de militares se mudam muito, dispersas por missões e transferências. Mas esta tatuagem, este design específico, não podia ser uma coincidência. Hayes caminhou diretamente para a jovem soldada, seu coração batendo de uma maneira que ele não sentia desde sua última missão de combate. "Soldada", ele chamou. Avery olhou para cima e imediatamente ficou em posição de sentido. "Senhor." O coronel Hayes estudou o rosto dela, procurando vestígios da menininha que ele havia conhecido no funeral de seu pai. O mesmo queixo determinado, o mesmo fogo nos olhos que havia queimado em Mike Lang. "Qual é o seu nome?" "Soldado de primeira classe Avery Lang." "Senhor." O mundo pareceu parar de girar. Hayes olhou para a tatuagem no braço dela, depois de volta para o rosto dela. Era a filha de Mike, a menininha que saudou o caixão de seu pai, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. "Você é a filha do sargento-mor Michael Lang?" "Sim, senhor", respondeu Avery, sua voz firme, apesar das emoções crescendo em seu peito. O coronel Hayes sentiu 15 anos de culpa e arrependimento o atingirem como um tsunami. Ele havia prometido cuidar daquela família e havia deixado a vida e o dever levarem essa promessa. Mas agora, vendo-a aqui, vendo como eles a haviam tratado, tudo ficou claro como cristal. Ele se virou para o tenente Jackson, que havia estado observando a troca com crescente confusão e medo. "Tenente Jackson, apresente-se." Jackson trotava e ficou em posição de sentido. "Senhor, tudo está indo bem.
Os objetivos de treinamento estão sendo alcançados. Não há problemas a relatar. Nenhum problema? A voz do Coronel Reis baixou para um sussurro que ainda parecia mais alto do que um grito. Esta soldada está aqui há semanas e você a tem limpando aeronaves em vez de deixá-la voar. Senhor, ela não é qualificada para o treinamento de voo. Mulheres não são feitas para... Pare de falar. A ordem atingiu Jackson como um golpe físico. O Coronel Reis se aproximou, sua voz carregando a autoridade de alguém que havia conquistado respeito no cadinho do combate. O sargento Morlan morreu salvando minha unidade no Iraque. Ele era o melhor piloto com quem eu já voei. E esta é a filha dele. O rosto de Jackson ficou branco como neve fresca. O Coronel Reis enfiou a mão no bolso e puxou um conjunto de chaves de aeronave. As mesmas chaves que pertenciam ao Apache 47 Delta, o helicóptero que Avery estava limpando. Soldada Lang, ele disse, sua voz suave. Esta aeronave pertencia à unidade de seu pai. Acho que é hora de ter um piloto digno nela novamente. Ele colocou as chaves diretamente nas mãos trêmulas de Avery. A área de manutenção inteira ficou silenciosa. Os mecânicos pararam de trabalhar. Os outros pilotos pararam de conversar. Até o vento do deserto parecia ter parado. Avery olhou para as chaves, sua visão borrada pelas lágrimas. Ela havia se contido por semanas. Naquele momento, ela sentiu a presença de seu pai tão claramente como se ele estivesse ao lado dela. Senhor, eu não sei o que dizer. Não diga nada, respondeu o Coronel Reis. Apenas me mostre o que a filha de Mike Lang pode fazer. Avery subiu no cockpit com movimentos tão naturais que parecia ter nascido lá. Suas mãos encontraram cada controle sem sequer olhar. A verificação pré-voo fluiu como memória muscular. Quando os motores do Apache rugiram para a vida, o som não era apenas mecânico. Era a voz da justificação de sonhos que se recusavam a morrer de uma filha honrando o legado de seu pai. O tenente Jackson permaneceu congelado, assistindo suas suposições desmoronarem em poeira. Por 30 minutos, Avery voou aquele Apache com uma precisão que deixou a equipe de inspeção sem palavras. Cada manobra era impecável. Cada pouso era perfeito. Ela voava como se a aeronave fosse uma extensão de seu próprio corpo. Quando ela pousou e desligou os motores, pilotos veteranos que voavam há décadas ficaram em posição de sentido sem ordem. O Coronel Reis caminhou até a aeronave enquanto Avery saía. Um sargento velho da equipe de inspeção se aproximou dele. Coronel, esse foi um dos voos mais bonitos que eu vi em 20 anos. Reis assentiu, mas seus olhos permaneceram em Avery. O pai dela salvou minha vida em Kandahar. Hoje, ela salvou algo igualmente importante. O que é isso, senhor? A ideia de que a coragem é passada de família em família. Quando a poeira se assentou ao redor do Apache silencioso, Avery olhou para a tatuagem de águia em seu braço. Pela primeira vez desde que a fez, a águia não estava perfurando nuvens de tempestade. Ela estava subindo em um céu claro. A mudança em Fort Hunter Liat não foi instantânea, mas foi absoluta. A notícia se espalhou como fogo pela base. A mulher que eles haviam descartado como apenas mais uma mulher brincando de soldado era a filha de um herói de guerra. A piloto cujo treinamento eles haviam negado acabara de fazer a exibição de voo mais impecável que alguém tinha visto em anos. O tenente Jackson desapareceu da instalação de treinamento 3 dias depois. Transferido para um trabalho de escritório em um posto avançado esquecido, onde seus preconceitos não podiam ferir os sonhos de mais ninguém. Mas antes de ele ir, algo inesperado aconteceu. Na quarta manhã de Avery como piloto estagiária oficial de Apache, ela encontrou um bilhete manuscrito em sua cama. O papel estava amassado, como se alguém o tivesse escrito, jogado fora e depois recuperado do lixo. Soldada Lang, eu estava errado sobre tudo. Seu pai estaria orgulhoso da soldada que você se tornou. Obrigado por não desistir de nós, mesmo quando nós desistimos de você. Assinado, Jackson. Avery leu o bilhete 2 vezes, depois o dobrou cuidadosamente e o colocou em seu armário ao lado de uma foto de seu pai. Perdoar não significava esquecer a dor. Significava escolher não deixar essa dor definir seu futuro. Os mesmos soldados que a haviam zombado durante as pausas para o almoço começaram a se aproximar dela com uma energia diferente. Eles não ofereciam desculpas. O orgulho militar era profundo demais para isso.
Mas suas ações falavam mais alto do que as palavras jamais poderiam. O sargento Rodrigues, que havia feito a piada sobre as unhas quebradas, perguntou a ela em voz baixa se ela poderia verificar seus procedimentos de pouso de emergência. Ele estava lutando com uma manobra específica por semanas. O soldado Chen, que havia rido mais alto dela, começou a se sentar perto dela nos briefings, fazendo anotações quando ela respondia a perguntas técnicas que deixavam todos os outros perplexos. Os mecânicos que a viram limpar aeronaves por semanas começaram a pedir a opinião dela sobre diagnósticos de motores. Eles descobriram que seu tempo forçado na manutenção a havia ensinado coisas sobre helicópteros Apache que a maioria dos pilotos nunca lhe aprendeu. Você conhece esses pássaros melhor do que qualquer um. Isso foi o que seu chefe de seção, Martinez, lhe disse depois que ela identificou um vazamento hidráulico que 3 mecânicos experientes haviam ignorado. Você esteve dentro de cada sistema. O coronel Reis a nomeou instrutora assistente para a orientação de novos pilotos. A ironia não escapou de ninguém. A mulher cujo treinamento eles haviam negado, agora estava treinando outros. Durante sua primeira aula, um jovem piloto homem, recém-saído da escola de voo, levantou a mão. Senhora, alguns dos caras estão dizendo que você só conseguiu este emprego por causa de seu pai. É verdade? A sala ficou em silêncio, 20 pares de olhos fixos em Avery, esperando para ver como ela lidaria com o desafio. Ela caminhou até o quadro branco e escreveu as especificações para o procedimento de autorrotação de emergência de um Apache. Uma manobra complexa que poderia salvar vidas se um motor falhasse. A reputação de seu pai pode abrir a porta para você, ela disse sem se virar. Mas ela não vai mantê-lo vivo a 3.000 pés de altura quando tudo der errado. É para isso que o treinamento serve. Ela se virou para a turma. Meu pai morreu a serviço deste país. Estou aqui para honrar esse serviço sendo a melhor piloto que posso ser. Se você acha que isso é injusto, sinta-se à vontade para se transferir para outro programa. Ninguém se moveu. Bom, agora vamos aprender a voar essas máquinas da maneira certa. Na parede atrás de sua mesa, Avery pendurou uma nova foto. Não dela mesma ou de suas conquistas, mas de seu pai em seu equipamento de voo, parado ao lado de um helicóptero Apache no Iraque. Abaixo dela, uma inscrição simples. Sargento Mor Michael Lang. Ele ensinou sua filha que as águias não pedem permissão para subir. Todas as manhãs, os novos estagiários veriam aquela foto e entenderiam que estavam aprendendo com alguém que carregava mais do que apenas conhecimento técnico. Eles estavam aprendendo com alguém que entendia o que significava ganhar suas asas através do fogo. A história de Avery Lang não terminou com manchetes ou fama nas redes sociais. Ela viveu em algo mais poderoso. As conversas silenciosas entre soldados que entendiam como a verdadeira coragem se parecia. 3 anos depois, Fort Hunter Lyot havia mudado. Não por causa de novas políticas ou programas de diversidade, mas porque uma mulher se recusou a se quebrar quando todos esperavam que ela o fizesse. Jovens recrutas do sexo feminino viriam para o treinamento de Apache, ouvindo boatos sobre a piloto com a tatuagem de águia. Alguns pensaram que era apenas mais uma lenda militar, até que a viram andando na pista de pouso. Confiante, respeitada, completamente à vontade em um mundo que a havia rejeitado. A capitã Sarah Morrison, recém-saída da escola de voo, se aproximou de Avery após sua primeira semana de treinamento. Senhora, as outras mulheres nós queríamos agradecer por tornar isso possível. Avery levantou os olhos da lista de verificação de manutenção que estava revisando. Eu não tornei nada possível. Eu apenas me recusei a torná-lo impossível. Ela apontou para sua tatuagem de águia, agora um pouco desbotada por anos de sol do deserto. Não é sobre mim, capitã. É sobre todos que vêm depois. O coronel Reis, agora se aproximando da aposentadoria, muitas vezes assistia a Avery durante os exercícios. Ela havia se tornado uma das melhores pilotos de Apache em todo o exército. Não por causa do legado de seu pai, mas porque ela havia conquistado cada hora de voo por pura habilidade. Ela é melhor do que o pai dela era. Ele disse ao seu ajudante uma tarde. Mike estaria orgulhoso. Avery nunca buscou posições de liderança ou reconhecimento público. Ela voava suas missões, treinava novos pilotos e mantinha sua aeronave com a mesma discrição que ela havia mostrado desde o primeiro dia. Mas quando jovens soldados, homens e mulheres, enfrentavam seus próprios momentos de dúvida, eles procuravam a mulher com a tatuagem de águia,
Não por simpatia ou tratamento especial, mas por uma prova de que algumas lutas valem a pena. A tatuagem havia se tornado mais do que apenas tinta pessoal. Era um lembrete de que a honra não era herdada. Ela era conquistada por decisões tomadas quando ninguém estava olhando. E toda vez que uma nova turma de pilotos se formava, toda vez que alguém que era descartado provava que tinha um lugar, Avery passava o dedo sobre aquela tatuagem de águia e ouvia a voz de seu pai mais uma vez. A verdadeira força é mostrada quando tudo está contra você. Meu amor, no final, as vozes mais altas são frequentemente as mais silenciosas. Aquelas que falam através de ações em vez de palavras, mudando o mundo voo por voo. Inscreva-se no CloudSip, se você acredita que as pessoas mais silenciosas são frequentemente as mais fortes.